Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Dr. Cat, sou Reginaldo Pereira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, o tratamento da peritonite infecciosa felina. Então, uma doença antes que era fatal, hoje a gente consegue tratar até com muita qualidade, né? Com muita vitória em cima desses pacientes que precisam. Vou falar, não perca então, vou falar sobre como se trata, né? Os fármacos utilizados hoje em dia e principalmente na questão ética do tratamento, tá, turma? Então acompanha aí. Pessoal, antes de tudo, eu quero deixar bem claro para vocês que esse tratamento ele não é legalizado no Brasil, tá? Então é um tratamento que o médico veterinário não pode prescrever e não pode fazer, principalmente porque esses fármacos não são encontrados aqui no Brasil, né? A gente não consegue prescrever porque não tem venda comercial, né, legal aqui no Brasil. Então é muito importante que vocês entendam isso, tutores, principalmente antes de cobrar ao médico veterinário. A gente sabe como que funciona, mas infelizmente nós não conseguimos prescrever. Não é que não se trata no Brasil, na verdade o tratamento está aí, né, livre para quem quiser fazer. De certa forma, você tem acesso a sites que podem te vender a medicação, mas eu, por exemplo, nem outro médico veterinário pode prescrever, o que vai limitar bastante às vezes o acesso e ao acompanhamento do tratamento. Mas eu vou tocar nesse assunto mais na frente, tá bom? Então, pessoal, como é que ela é tratada hoje em dia, né? A PIF é uma doença viral grave, em gatos todos sabem, mas felizmente hoje é tratável. Com o tratamento adequado e precoce, as taxas de sobrevivência elas podem chegar entre 77% a 96%, né? A maioria das mortes ainda ocorre na primeira semana de tratamento, o que reforça a necessidade de um diagnóstico e início desse tratamento o mais rápido possível. Então, o diagnóstico ele é muito importante, principalmente o diagnóstico precoce. Principais fármacos. Vamos falar aqui dos principais medicamentos utilizados no tratamento da PIF, tá? A gente conhece o Remdesivir e o GS 441524, que são os principais fármacos nesse momento. O Remdesivir é um profármaco, né? Ou seja, ele se metaboliza no GS 441524 dentro do organismo do gato. Então, o GS 441524 realmente é a parte ativa, a molécula que realmente atua contra o vírus, certo? Apesar dele ser disponível globalmente, né, principalmente através de formulações manipuladas, mas só países como Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos têm acesso, e alguns países da Europa têm acesso a essas formulações de forma legal. Aqui no Brasil e América do Sul, infelizmente, nós não temos. Outra opção é o chamado Monopuravir e o EIDD 1931. Turma, a maioria tem essas siglas, tá? O Monopiravir é um profármaco que se transforma justamente no EIDD 1931. Diferente do Remdesivir, o Monopuravir ele apresenta riscos de mutagenicidade e teratogenicidade em estudos com roedores, por isso é muito importante usar luvas quando for manipular essas medicações para dar para o paciente. Então ele pode ser tóxico, pode ser cancerígeno e pode também ter problema, né, na formação dos fetos, por exemplo, se a pessoa tiver gestante, tá? A vantagem do Monopiravir é porque ele é geralmente mais barato, mas ele tem, então, já falei para vocês, uma segurança inferior. Ele é reservado para os casos onde o GS não está disponível, ou ele não está funcionando, ou ele é inviável financeiramente. Então, comparando esses fármacos, há estudos com GS que mostram altas taxas de sobrevivência, variando entre 88% e 99%, como eu falei para vocês, tá? Algumas formulações não licenciadas de GS podem ter uma taxa de cura semelhante ou um pouco mais baixa. Contudo, é importante destacar que as formulações não licenciadas podem ter grande variação e concentração no próprio princípio ativo. Então, isso é um grande problema para a gente aqui que vai adquirir produto que não tem bula, produto que não tem do que tem dentro do frasco, a quantidade e concentração. Estudos que mostram taxas de sobrevivência entre 66% e 92%. Então, são taxas também com eficácia alternativa, tá? É importante ressaltar que estudos comparativos entre o GS e o Monopiravir não são conclusivos quanto à superioridade de um sobre o outro. Na prática, o GS é considerado o tratamento de primeira linha, tá? Principalmente devido ao melhor perfil de segurança e também mais trabalhos publicados com o GS. A duração tradicional do tratamento é de 84 dias, mas alguns estudos apontam que 42 dias podem ser suficientes em casos menos graves e também de diagnóstico mais precoce. Muito importante a gente entender esse tempo de tratamento, porque é um produto injetável, geralmente injetável, né, que causa dor no paciente e precisa realmente de aplicação diária. E aí também você vai ter que levar em consideração o custo desse medicamento, certo?
O tratamento ele pode ser feito com injeções, como Remdesivir, como falei, ou comprimidos ou suspensão, que também pode ter uma manipulação, sendo que a oral é sempre preferível, né, devido à dificuldade dessas injeções subcutâneas. Em casos mais graves, pode até ser necessário iniciar com Remdesivir intravenoso e posteriormente a gente utilizar a via oral. Muito importante realizar exames neurológicos, oftálmicos detalhados para determinar a dosagem adequada. Então, os pacientes com a PIF neurológica precisam de doses maiores. Então, o exame clínico é fundamental. É importante monitorar o peso do paciente, pois a dosagem ela deve ser sempre ajustada, né, conforme o crescimento desse paciente. Para garantir que o gato esteja sempre recebendo a dose adequada do medicamento, é importante esse acompanhamento, pelo menos mensal. Recomenda-se evitar a redução da dose sempre, mesmo que esse paciente perca peso, principalmente devido à eliminação dos líquidos. Então, o paciente com PIF efusiva, ele pode começar, por exemplo, um tratamento com 4 quilos. No decorrer do tratamento, ele vai diminuir, né? Porque essa PIF úmida, o líquido da PIF vai ser eliminado, tá? Mesmo assim, não é indicado diminuir a dose. É essencial também evitar o uso prolongado de corticoides, a menos que haja uma necessidade, como, por exemplo, uma anemia autoimune associada à PIF. Então, a corticoterapia é um tratamento mais antigo, né? A gente não tinha esses fármacos antivirais e a gente tinha que fazer imunossupressão. Hoje em dia, o ideal é evitar, principalmente, o tratamento prolongado em casos que não haja necessidade. Então, tem surgido novas abordagens, né, nesse tratamento. Por exemplo, inibidores de proteases, como o GC376 e o Pax, estão sendo estudados como adjuvantes nesse tratamento, principalmente em casos refratários. A combinação de antivirais com mecanismos de ação diferentes pode melhorar a eficácia e reduz a duração de tratamento. Isso é bem demonstrado na medicina humana. Pesquisas estão em andamento para avaliar esse uso, né, do GS associado ao GC, o que pode trazer avanços muito importantes no tratamento da PIF. Então, turma, a PIF ela é uma doença tratável e o tratamento precoce e adequado aumenta muito as chances de sucesso. O GS é a primeira linha de tratamento sempre, mas o Molnupiravir é uma alternativa bem viável em caso de necessidade. Agora, é muito importante que você sempre consulte um veterinário para obter esse diagnóstico preciso, né, o protocolo mais adequado. Primeiro, o diagnóstico é fundamental, então a gente vê muita gente tratando gatos com GS, por incrível que pareça, mas o gato não tem PIF, porque não foi feito o diagnóstico correto, tá? E outra questão também, qual o protocolo melhor de tratamento para esse paciente? Então, mesmo, pessoal, a gente, nós veterinários, o nosso papel é fundamental. Então, quem fecha o diagnóstico de PIF somos nós, veterinários, e quem pode abordar um tratamento somos nós, tá? Muito importante que a decisão do veterinário tratar ou não o paciente com PIF é exclusivamente dele, porque afinal de contas há um ponto da legalidade muito importante que pode prejudicar a carreira de um médico veterinário. Então, a decisão, turma, de se tratar PIF também é do médico veterinário. Então, o médico veterinário que não quiser se comprometer com o tratamento, que hoje em dia, infelizmente, ainda é ilegal, é o direito dele. Claro que é muito triste a gente acompanhar pacientes com PIF sem tratamento. Então, a gente dá o suporte, mas a gente não pode realmente prescrever e nem pode aplicar essa medicação, tá, turma? E outra coisa muito importante, que é crucial, não se pode realizar tratamento preventivo em gatos saudáveis. Não tem como reduzir a dose do medicamento durante o tratamento. Então, a dose deve ser mantida ou até mesmo aumentada e o tempo de tratamento deve ser respeitado, tá bom, turma? Qualquer dúvida, escreve aqui, ó, o que vocês acham do tratamento da PIF, turma. Até mais e um grande abraço.